Um milionário arrogante pensava que tinha tudo sob controle, até o dia em que levava sua noiva mimada para mais um encontro de luxo. Mas o destino tinha outros planos. No meio da rua, uma visão o deixou completamente paralisado. Sua ex-esposa, a mulher que ele humilhou e expulsou de casa, caminhava com 2 bebês gêmeos nos braços. Ricardo Montenegro ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava seu reflexo no espelho retrovisor do Mercedes-Benz preto. Aos seus lados, Fernanda Cavalcante terminava de retocar o batom vermelho, seus dedos ornados com anéis de diamante brilhando sob a luz do sol da tarde. O casal se preparava para mais um almoço no restaurante Palazzo Dourado, o estabelecimento mais exclusivo da cidade, onde uma refeição custava mais do que muitas famílias ganham em meses. Amor, você viu como a Isabela ficou com inveja do meu vestido na festa de ontem? Fernanda riu, admirando-se no espelho de mão cravejado de cristais. Aposto que ela não consegue dormir pensando em como conseguir um igual. Ricardo sorriu com satisfação. Fernanda era exatamente o tipo de mulher que combinava com seu status. Jovem, elegante, vaidosa e completamente dependente de seu dinheiro. Diferente de... Bem, ele preferia não pensar no passado. Aquela fase da vida havia ficado para trás, junto com todas as complicações que ela trouxe. Você merece o melhor de tudo, respondeu Ricardo, acelerando o carro pelas ruas movimentadas do centro. E eu posso dar isso a você. O empresário havia construído um império no ramo imobiliário. Suas torres de luxo se espalhavam pela cidade como monumentos ao seu sucesso. Ricardo Montenegro não era apenas rico, era poderoso, influente, o tipo de homem que conseguia resolver qualquer problema com uma simples ligação telefônica. Ou pelo menos, pensava que conseguia. Fernanda se aconchegou no banco de couro legítimo, seus olhos brilhando de satisfação. Hoje vou pedir aquela sobremesa francesa que custa uma fortuna. Você não se importa, não é, querido? Claro que não. Dinheiro não é problema para nós. As palavras saíram automaticamente, como um mantra que Ricardo repetia constantemente. Dinheiro resolvia tudo. Dinheiro comprava felicidade, respeito, amor. Pelo menos, era nisso que ele acreditava firmemente. O trânsito estava mais intenso que o normal naquela tarde. Ricardo tamborilava os dedos no volante, impaciente, quando seu olhar foi atraído por uma figura na calçada. Uma mulher caminhava lentamente, carregando algo nos braços. Havia algo familiar naquele andar, naquele perfil que fez seu coração disparar por uma fração de segundo. Que demora terrível, reclamou Fernanda, mexendo no celular. Não entendo por que pessoas pobres insistem em andar de ônibus. Elas deveriam saber que atrapalham o trânsito para quem realmente importa. Mas Ricardo não estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos na mulher da calçada. E quando ela se virou ligeiramente, o mundo ao seu redor pareceu congelar. Era Helena Ferreira, sua ex-esposa. A mulher que ele havia expulsado de casa. A mulher cujos sonhos ele havia despedaçado. A mulher que ele pensava nunca mais ver na vida. Helena saiu com o coração em pedaços. E ele, cego de orgulho, chamou aquilo de vitória. Naquela noite, ele não discutiu, ele decretou. Mandou Helena sair imediatamente, largou a mala na porta e disse que o nome dela não voltaria a ser pronunciado naquela casa e ela estava carregando 2 bebês. O coração de Ricardo parou por um instante, depois disparou como um motor desgovernado. Helena parecia diferente, mais magra, mais cansada, mas havia algo em seus olhos que ele nunca tinha visto antes. Uma força, uma determinação que não existia quando eram casados. Ela usava roupas simples, muito diferentes dos vestidos de grife que costumava usar quando viviam juntos. Mas eram os bebês que deixaram Ricardo completamente paralisado.
2 pequenos seres humanos aconchegados em seus braços, protegidos do vento frio da tarde por cobertores que pareciam feitos com tanto amor quanto cuidado. Mesmo à distância, algo naqueles rostinhos fez o estômago de Ricardo revirar. Ricardo, Ricardo, você está me ouvindo? A voz irritada de Fernanda o trouxe de volta à realidade. Sim, claro, ele gaguejou, sem conseguir desviar os olhos de Helena. Fernanda seguiu seu olhar e franziu a testa. Que mulher estranha! Por que alguém sairia na rua com 2 crianças dessa forma? Parecem pessoas em situação difícil. As palavras de Fernanda perfuraram Ricardo como lâminas afiadas. Helena não parecia uma mendiga. Parecia uma mãe dedicada, cuidando de seus filhos com o pouco que tinha. Mas de onde tinham vindo aqueles bebês? E por que ele sentia que conhecia aqueles olhinhos, mesmo de longe? Helena parou em frente a uma pequena loja chamada Farmácia Esperança e entrou, desaparecendo da vista de Ricardo. Ele permaneceu ali, o carro parado no trânsito, o mundo girando ao seu redor, enquanto milhares de perguntas explodiam em sua mente. Ricardo! Fernanda gritou, fazendo-o se sobressaltar. O sinal abriu! As pessoas estão buzinando! Automaticamente, ele acelerou, mas sua mente estava completamente descontrolada. Quando foi a última vez que viu Helena? Quanto tempo havia se passado desde que ela saiu de casa? E mais importante, quanto tempo havia se passado para que ela pudesse ter tido filhos? Você está agindo de forma muito estranha, disse Fernanda cruzando os braços. Parece que viu um fantasma. Não foi nada, mentiu Ricardo, mas suas mãos tremiam no volante. No fundo de sua mente, memórias que ele havia enterrado profundamente começaram a emergir como fantasmas do passado. Helena chorando, implorando por uma chance. Helena tentando explicar algo que ele se recusou a escutar. Helena saindo de casa com apenas uma mala, os olhos vermelhos de tanto chorar. E agora, ali estava ela, carregando 2 bebês que pareciam ter poucos meses de vida. Ricardo fez um cálculo rápido em sua cabeça e sentiu o sangue gelar em suas veias. Se aqueles bebês tinham alguns meses, isso significava que Helena estava grávida quando saiu de casa. E se ela estava grávida naquela época, não pode ser, murmurou para si mesmo. O que não pode ser? Perguntou Fernanda, agora completamente irritada com o comportamento estranho do noivo. Nada, querida, nada mesmo. Mas Ricardo sabia que estava mentindo para si mesmo. No fundo do coração, uma verdade terrível começava a tomar forma. Uma verdade que ele não havia querido ver, não havia querido aceitar. Uma verdade que agora o perseguiria como uma sombra. Chegaram ao restaurante Palazzo Dourado, mas Ricardo mal notou a decoração luxuosa, os garçons em uniformes impecáveis, o ambiente que normalmente o enchia de orgulho. Sua mente estava completamente ocupada com a imagem de Helena e dos 2 bebês. Mesa para 2, senhor Montenegro, disse o maitre, conduzindo-os à mesa reservada junto à janela. Fernanda imediatamente começou a folhear o menu, comentando sobre os pratos caros e as opções de vinho. Mas Ricardo apenas olhava pela janela, esperando secretamente ver Helena passar novamente pela rua. Amor, você nem está olhando o menu, reclamou Fernanda. Achei que você morria de fome. Desculpe, só estou pensando em negócios. Mas não eram negócios que ocupavam seus pensamentos. Era a lembrança do último dia que viu Helena. A discussão terrível que tiveram. As palavras cruéis que ele disse, a forma como ela tentou explicar algo e ele simplesmente se recusou a escutar. Agora, sentado naquele restaurante caro, rodeado de luxo e ostentação, Ricardo se perguntava se não havia cometido o maior erro de sua vida. E se aqueles bebês fossem realmente Ricardo Montenegro? Uma voz feminina interrompeu seus pensamentos. Ele ergueu os olhos e viu Carla Medeiros, uma antiga conhecida, aproximando-se da mesa com um sorriso forçado. Carla, que surpresa, disse Ricardo, tentando parecer normal. Não nos vemos há tanto tempo, disse Carla,
mas havia algo em seus olhos que fez Ricardo se sentir desconfortável. Aliás, encontrei uma amiga em comum recentemente, Helena Ferreira. Você se lembra dela, não é? O nome de Helena nos lábios de outra pessoa fez Ricardo engasgar com a água que estava bebendo. Helena? Ah, sim, claro. Como ela está? Carla o observou atentamente antes de responder. Ela está bem, considerando tudo o que passou. É uma mulher muito forte, sabe? Criar 2 filhos sozinha não é fácil, ainda mais depois de tudo o que aconteceu. As palavras de Carla confirmaram os piores medos de Ricardo. 2 filhos. Helena tinha mesmo 2 filhos, e pelo tom de Carla, havia muito mais por trás dessa história do que ele imaginava. 2 filhos? Perguntou Fernanda, curiosa. Ela é divorciada? Algo assim, respondeu Carla, sem tirar os olhos de Ricardo. Mas ela está se virando muito bem. Trabalha dia e noite para dar o melhor para aquelas crianças. São gêmeos lindos, sabe? Tem uns olhos muito expressivos. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Gêmeos. Exatamente como ele havia visto na rua. E pelos cálculos que não parava de fazer em sua cabeça, tudo começava a se encaixar de uma forma aterrorizante. Bem, preciso ir, disse Carla, mas antes de se afastar, olhou diretamente para Ricardo. Sabe, Ricardo, às vezes a vida tem uma forma muito interessante de nos mostrar as consequências de nossas escolhas. Espero que você esteja em paz com as suas. E com essas palavras carregadas de significado, ela se afastou, deixando Ricardo com um peso enorme no peito. Fernanda o observava com curiosidade. Quem é essa Helena? Por que vocês falaram dela de forma tão estranha? Ricardo não conseguia responder. Sua garganta estava seca, suas mãos tremiam, e uma única pergunta martelava em sua mente como um tambor ensurdecedor. Será que aqueles bebês eram seus filhos? O silêncio no restaurante Palazzo Dourado tornou-se ensurdecedor para Ricardo. Fernanda continuava falando sobre os pratos do menu, mas suas palavras chegavam aos ouvidos dele como um eco distante. A pergunta sobre Helena havia despertado uma avalanche de lembranças que ele havia tentado enterrar no fundo de sua consciência. Ricardo, você nem tocou na entrada, disse Fernanda, apontando para o prato intocado de camarões grelhados. Você está doente? Estou bem, mentiu ele, mas sua voz saiu rouca, traindo o turbilhão de emoções que crescia em seu peito. A verdade era que Ricardo estava longe de estar bem. As palavras de Carla ecoavam em sua mente como sirenes de alarme. Criar 2 filhos sozinha não é fácil. Os gêmeos que viu Helena carregando não podiam ter mais que alguns meses. Se ele fizesse as contas, fechou os olhos e permitiu que as memórias voltassem, mesmo sabendo que seria doloroso. Helena sempre foi diferente das outras mulheres que passaram por sua vida. Quando se conheceram no escritório da construtora Silva em Associados, onde ela trabalhava como arquiteta, Ricardo ficou impressionado não apenas com sua beleza natural, mas com sua inteligência e paixão pelo trabalho. Ela sonhava em criar projetos habitacionais para famílias de baixa renda, queria usar a arquitetura para transformar vidas. Você é muito idealista, costumava dizer Ricardo, meio zombando, meio admirado. O mundo dos negócios não funciona assim. Talvez o seu mundo não funcione assim. Ela respondia com aquele sorriso doce que fazia o coração dele acelerar. Mas eu acredito que podemos fazer diferente. Nos primeiros anos de casamento, essa diferença de visão parecia apenas um charme a mais. Helena era a esposa perfeita para eventos sociais. Elegante, educada, inteligente. Mas também era carinhosa em casa, sonhadora, sempre falando sobre ter filhos e construir uma família verdadeira. Um dia vamos ter nossos próprios filhos, dizia ela, acariciando a barriga inexistente com um sorriso esperançoso. Imagino como serão. Talvez tenham seus olhos castanhos. Ricardo sempre mudava de assunto quando Helena falava sobre filhos. Não que não quisesse ser pai algum dia,
mas estava tão focado em construir seu império financeiro que família parecia algo para um futuro distante e indefinido. Mas Helena era persistente. Ela transformou um dos quartos da mansão em um possível quarto de bebê. Começou a comprar livros sobre maternidade e paternidade. Falava constantemente sobre nomes de crianças. "Que tal Valentina para menina?" perguntou um dia, folheando uma revista sobre bebês. "E Pedro para menino?" "Helena, já conversamos sobre isso. Não é o momento certo", respondeu Ricardo, sem levantar os olhos dos documentos espalhados pela mesa. O momento certo nunca chegava para Ricardo. Sempre havia um negócio mais urgente, um investimento mais importante, uma oportunidade que não podia ser perdida. Helena esperava com paciência, mas ele podia ver a tristeza crescendo em seus olhos a cada mês que passava. As brigas começaram sutilmente. Helena questionava as horas que ele passava no escritório, a forma como tratava os funcionários, sua obsessão por dinheiro e status. Ricardo, por sua vez, se irritava com o que considerava sonhos ingênuos da esposa. "Você não entende o mundo real", disse ele durante uma discussão especialmente amarga. "Não podemos salvar todo mundo. Não podemos resolver todos os problemas sociais do país." "Não estou pedindo para salvar todo mundo", respondeu Helena, com lágrimas nos olhos. "Estou pedindo para você lembrar que existem pessoas além de você neste mundo." A gota d'água veio quando Helena descobriu que Ricardo havia cancelado secretamente um projeto de habitação popular que ela havia desenvolvido. Era um empreendimento que daria casas dignas para 200 famílias, mas a margem de lucro era menor do que Ricardo considerava aceitável. "Como você pôde fazer isso sem me consultar?", gritou Helena, segurando os papéis do projeto cancelado. "Essas famílias contavam com essas casas." "Eu tomo as decisões nesta empresa", replicou Ricardo, frio como gelo. "E não vou aceitar prejuízo por causa dos seus delírios altruístas." Delírios altruístas? Helena o encarou com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Uma mistura de desapontamento profundo e algo que parecia desprezo. "Quando você se tornou essa pessoa?" "Eu me tornei uma pessoa bem-sucedida, algo que você claramente não entende." Aquela noite, Helena chorou até adormecer. Ricardo fingiu estar dormindo, mas ouvia cada soluço abafado pelo travesseiro. Uma parte dele queria se desculpar, explicar que estava apenas protegendo o futuro deles, mas seu orgulho era maior que sua consciência. As semanas que se seguiram foram tensas. Helena se tornara mais calada, mais distante. Passava horas no escritório em casa, trabalhando em projetos pessoais que nunca mostrava para Ricardo. Ele, ocupado demais com suas próprias ambições, não percebeu os sinais de que algo importante estava acontecendo, até aquela manhã fatídica. Ricardo chegou em casa mais cedo que o normal e encontrou Helena no banheiro, segurando algo nas mãos. Quando ela se virou, ele viu que seus olhos estavam vermelhos, mas havia também um brilho diferente ali. "Ricardo", disse ela com voz trêmula, "precisamos conversar." "Agora não, Helena. Tenho uma ligação importante em 5 minutos." "É importante", insistiu ela, estendendo a mão. "Muito importante." Ele olhou para o que ela segurava e seu mundo pareceu congelar. Era um teste de gravidez. Positivo. "Estou grávida", sussurrou Helena, e um sorriso nervoso, mas genuíno, apareceu em seu rosto. "Vamos ter um bebê, Ricardo." A reação de Ricardo não foi o que Helena esperava. Em vez da alegria, do abraço, do beijo apaixonado que ela havia imaginado, ele ficou parado, olhando para o teste como se fosse uma bomba prestes a explodir. "Como isso aconteceu?" Foi tudo o que conseguiu dizer. "Como acontece com todos os casais", respondeu Helena, confusa com a frieza dele. "Ricardo, você não está feliz. Sempre quisemos ter filhos." "Você sempre quis ter filhos", corrigiu ele, e as palavras saíram mais duras do que pretendia. "Eu nunca disse que estava pronto." Helena recuou como se tivesse levado um tapa. Mas você disse que um dia..."
Um dia, Helena, quando fosse o momento certo, e este não é o momento certo. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma dor tão intensa que parecia fisicamente palpável. Helena o encarou por longos segundos e Ricardo viu algo morrer em seus olhos naquele instante. Está bem, disse ela finalmente, com uma calma que era mais assustadora que qualquer grito. Entendo perfeitamente. Nos dias que se seguiram, Helena mal falou com ele. Passou a dormir no quarto de hóspedes, alegando que estava se sentindo enjoada. Ricardo, imerso em um grande negócio imobiliário, mal notou a mudança. Até que chegou em casa certa tarde e encontrou Helena no sofá, pálida e apertando a barriga. Acho que preciso ir ao hospital, disse ela com dificuldade para respirar. No Hospital Santa Esperança, o médico explicou que Helena tinha tido complicações na gravidez e precisaria de repouso absoluto. Sua esposa está esperando gêmeos, informou o doutor. Gestações gemelares sempre requerem cuidados especiais. Gêmeos. A palavra ecoou na mente de Ricardo como um sino funeral. Um filho já parecia demais para ele naquele momento, e agora eram 2. Helena passou semanas de repouso e Ricardo deveria ter estado ao seu lado, apoiando, cuidando. Mas em vez disso, mergulhou ainda mais fundo no trabalho, usando os negócios como desculpa para evitar a realidade que se aproximava. Você não vem nem me visitar direito, disse Helena uma tarde, quando ele finalmente apareceu em casa. É como se eu fosse um fardo para você. Não seja dramática, respondeu Ricardo, sem levantar os olhos do laptop. Estou trabalhando para garantir nosso futuro. Nosso futuro? Helena riu, mas era um riso sem alegria. Você tem certeza de que inclui a mim e as crianças nesse futuro? A pergunta ficou no ar, sem resposta. A situação chegou ao limite quando Ricardo descobriu que Helena tinha usado parte de suas economias pessoais para ajudar financeiramente a irmã que estava passando por dificuldades. Era uma quantia significativa, mas não comprometia em nada as finanças do casal. Como você ousa mexer no nosso dinheiro sem me consultar? Explodiu Ricardo. É minha irmã, respondeu Helena, cansada demais para brigar. Ela ia perder a casa. E o que isso tem a ver conosco? Cada um que resolva seus próprios problemas. Minha família sempre vai ser minha responsabilidade, disse Helena, colocando a mão protetivamente sobre a barriga. Assim como nossa família deveria ser nossa responsabilidade conjunta. Nossa família? Ricardo riu com desdém. Você engravidou sozinha, Helena. Eu nunca pedi por isso. As palavras saíram como punhais envenenados e Ricardo viu imediatamente o estrago que haviam causado. Helena ficou pálida, suas mãos tremeram e por um momento ele pensou que ela fosse desmaiar. Você tem razão, disse ela finalmente, com uma voz que ele mal reconheceu. Eu engravidei sozinha e vou criar essas crianças sozinha também. Helena, eu não quis dizer... Você disse exatamente o que queria dizer, interrompeu ela, levantando-se com dificuldade, e eu escutei. Aquela foi a última conversa real que tiveram. Agora, sentado no restaurante caro ao lado de Fernanda, Ricardo se dava conta da magnitude do que havia perdido. Helena havia tentado dividir com ele a alegria da gravidez, havia tentado incluí-lo nos planos para o futuro, havia tentado construir uma família verdadeira e ele havia rejeitado tudo isso. Ricardo, você está chorando? Perguntou Fernanda, alarmada. Ele tocou o próprio rosto e se surpreendeu ao sentir as lágrimas. Não chorava há anos, mas agora parecia que uma represa havia se rompido dentro dele. Desculpe, murmurou, tentando se recompor. É só... alergia. Mas ambos sabiam que não era alergia. Era remorso. Era a dor de perceber que talvez fosse tarde demais para consertar o maior erro de sua vida. E em algum lugar da cidade, Helena estava cuidando sozinha dos filhos dele. A noite havia caído sobre a cidade quando Ricardo finalmente conseguiu se livrar de Fernanda. Havia inventado uma desculpa sobre uma reunião urgente de negócios, mas, na verdade,
Precisava ficar sozinho para processar tudo o que havia descoberto naquele dia. Dirigiu pelas ruas sem destino certo, sua mente uma tempestade de pensamentos conflitantes. Não conseguia parar de pensar na imagem de Helena carregando os 2 bebês. A forma carinhosa com que ela os segurava, a proteção instintiva em seus braços, a maneira como havia olhado ao redor antes de entrar na farmácia, como se estivesse sempre alerta, sempre cuidando. Sem perceber conscientemente, Ricardo encontrou-se dirigindo em direção ao bairro onde havia visto Helena mais cedo. Era uma região bem diferente da zona nobre onde vivia agora. Casas simples, comércios familiares, pessoas caminhando pelas calçadas sem pressa. Era o tipo de lugar que ele normalmente evitava, considerando perigoso ou inadequado para alguém de sua posição. Estacionou em frente à Farmácia Esperança, o mesmo estabelecimento onde viu Helena entrar. A loja estava fechada, mas havia uma pequena padaria ao lado ainda funcionando. Ricardo hesitou por um momento, depois desceu do carro. "Boa noite", disse para a atendente da padaria, uma senhora de meia idade com um sorriso acolhedor. "Boa noite, meu filho. O que vai ser?" "Eu queria apenas uma informação", começou Ricardo, sem saber bem como abordar o assunto. "Há uma moça que frequenta por aqui, loira, com 2 bebês gêmeos." O rosto da mulher se iluminou imediatamente. "Ah, a Helena, que menina mais batalhadora. Passa aqui quase todos os dias para comprar leite para os pequenos. Tomás e Sofia, não é mesmo? Bebês lindos de morrer." O coração de Ricardo parou. Tomás e Sofia. Os gêmeos tinham nomes. Eram pessoas reais, com identidades próprias, não apenas uma imagem que ele havia vislumbrado na rua. "Você conhece ela bem?" perguntou, tentando manter a voz casual. "Conheço sim. Mora ali na rua de baixo, em uma casinha alugada. Trabalha que nem uma condenada, sabe? De dia cuida das crianças, de noite fica no computador fazendo projetos. Arquiteta", ela disse. "Muito inteligente, muito educada." Cada palavra era como um soco no estômago de Ricardo. Helena estava morando em uma casa alugada simples, trabalhando dia e noite para sustentar os filhos. Os filhos que poderiam ser dele. "Ela mora sozinha?" A pergunta saiu antes que ele pudesse se controlar. A atendente o olhou com curiosidade, mas respondeu: "Sozinha com as crianças." "Coitada, o pai das crianças abandonou ela grávida. Que tipo de homem faz uma coisa dessas, eu te pergunto? 2 criaturinhas inocentes." O mundo de Ricardo desabou naquele momento. O pai havia abandonado Helena grávida. Ele era o pai. Ele havia abandonado sua própria esposa grávida de gêmeos. "Você está bem, moço?" perguntou a senhora, notando que Ricardo havia ficado pálido. Estou sim", mentiu ele, apoiando-se no balcão. "A senhora sabe se ela precisa de alguma coisa? De ajuda?" "Ah, ela é muito orgulhosa, sabe? Nunca aceita nada de graça, mas sei que passa dificuldades. Leite de bebê é caro, fraldas então nem se fala. E ela nunca reclama, sempre com um sorriso no rosto quando vem aqui. Diz que as crianças são a alegria dela, que vale qualquer sacrifício." Ricardo sentiu uma dor física no peito. Enquanto ele gastava fortunas em restaurantes caros e presentes supérfluos para Fernanda, Helena lutava para comprar leite para seus próprios filhos. "A casa dela fica onde mesmo?" perguntou, tentando parecer casual. A senhora apontou na direção. "Rua das Flores, número 42. A casinha azul com portão branco." "Mas por que tanto interesse na Helena? Você conhece ela?" É uma história complicada", disse Ricardo, deixando algumas notas no balcão. "Obrigado pelas informações." Saiu da padaria com o coração disparado e caminhou na direção indicada. A Rua das Flores era estreita e mal iluminada, muito diferente da avenida onde ficava sua mansão. As casas eram pequenas, mas bem cuidadas, com jardins simples e roupas estendidas nos varais. O número 42 era exatamente como a senhora havia descrito.
Uma casinha azul com portão branco. Havia luz acesa na janela da frente e Ricardo podia ver sombras se movendo lá dentro. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que os vizinhos conseguiriam ouvir. Aproximou-se devagar, lutando contra o impulso de tocar a campainha. O que diria? Oi, Helena, sou eu, o homem que te abandonou grávida. Posso conhecer nossos filhos? A situação parecia surreal. Foi então que ouviu um choro de bebê vindo de dentro da casa, seguido pela voz suave de Helena cantando uma cantiga de ninar. A melodia era a mesma que a mãe dele cantava quando era criança, e a nostalgia o atingiu como uma onda gigante. Dorme, meu anjo, dorme em paz. Mamãe está aqui e não vai embora mais. A voz de Helena chegava até ele carregada de tanto amor que Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Através da cortina semi-transparente, conseguiu vislumbrar a silhueta de Helena caminhando pela sala, segurando o que obviamente era um bebê. Seus movimentos eram cansados, mas cheios de carinho, cada passo calculado para não acordar a outra criança. O choro diminuiu gradualmente até cessar completamente, substituído pelo silêncio da noite. Ricardo permaneceu ali, observando a janela iluminada, imaginando como seria entrar naquela casa, conhecer seus filhos, pedir perdão por tudo. Mas quando estava prestes a se aproximar do portão, viu Helena aparecer na janela. Mesmo na penumbra, mesmo depois de tanto tempo, ela continuava linda, cansada, com ojeras marcadas, cabelos presos de qualquer jeito, mas ainda a mulher mais bonita que ele já havia visto. Helena olhou para fora por um momento, como se pressentisse que alguém estava observando. Ricardo se escondeu atrás de uma árvore, o coração batendo descompassado. Quando voltou a olhar, ela havia fechado a cortina completamente. Foi então que ele notou um carro velho estacionado em frente à casa, um Volkswagen que devia ter mais de 10 anos. Era isso que Helena tinha para se locomover com 2 bebês pequenos. O contraste com sua frota de carros de luxo era gritante e humilhante. Ricardo ficou ali por mais alguns minutos, absorvendo a realidade da situação. Helena estava criando sozinha os filhos dele, porque ele tinha certeza absoluta de que eram seus filhos, em uma casa simples, com recursos limitados, enquanto ele desperdiçava dinheiro com futilidades. Quando finalmente voltou para seu carro, as pernas tremiam tanto que mal conseguia andar. No caminho de volta para casa, parou em um posto de gasolina e ligou para Marcos Oliveira, seu investigador particular. Marcos, preciso de você para um trabalho urgente e discreto. Claro, doutor Ricardo. Do que se trata? Quero informações completas sobre Helena Ferreira. Onde trabalha, como está vivendo, situação financeira, tudo. Helena Ferreira? Esse nome me soa familiar. Não era sua ex-esposa? Era. E Marcos, este trabalho fica apenas entre nós, entendeu? Ninguém mais pode saber. Entendido. Preciso de quantos dias? Quero o relatório amanhã de manhã. Ricardo desligou e acelerou em direção à sua mansão. Precisava saber toda a verdade sobre a situação de Helena. Precisava entender como havia chegado àquele ponto. Mas mais do que isso, precisava descobrir se ainda havia tempo de consertar o erro mais terrível de sua vida. Ao chegar em casa, encontrou Fernanda esperando no sofá da sala, visivelmente irritada. Onde você estava? Perguntou ela, cruzando os braços. Essa reunião durou horas. Surgiu um problema complicado, disse Ricardo, tentando parecer normal. Vou tomar um banho. Ricardo, você está agindo muito estranho desde hoje cedo. O que está acontecendo? Ele parou na escada e olhou para Fernanda. Linda, bem vestida, mimada, completamente alheia ao sofrimento que existia do outro lado da cidade. Uma mulher que jamais sacrificaria o próprio conforto por outra pessoa, que jamais cantaria cantigas de ninar para bebês chorando no meio da madrugada. Nada está acontecendo, mentiu mais uma vez. Estou apenas cansado.
Mas enquanto subia as escadas para o quarto, Ricardo sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A imagem de Helena cuidando sozinha dos bebês estava gravada em sua mente para sempre. E pela primeira vez em anos, ele se perguntou se todo o dinheiro do mundo valia alguma coisa se você não tinha ninguém de verdade para amar. Na cama king size de sua suíte luxuosa, Ricardo passou a noite em claro, pensando na casinha azul da Rua das Flores e nos 2 pequenos seres humanos que dormiam lá, sem saber que tinham um pai que estava começando a se odiar por suas próprias escolhas. O amanhecer encontrou Ricardo na varanda de sua mansão, com uma xícara de café frio nas mãos e os olhos fixos no horizonte. Não havia pregado o olho a noite toda, revivendo constantemente a imagem de Helena cuidando dos bebês na casinha simples. Cada vez que fechava os olhos, ouvia novamente sua voz doce cantando a cantiga de ninar. Às 7 horas em ponto, seu celular tocou. Era Marcos Oliveira. Doutor Ricardo, terminei a investigação. Preciso falar com o senhor pessoalmente. É uma situação complicada. Venha para cá agora, disse Ricardo, a voz rouca de cansaço e ansiedade. Na verdade, seria melhor nos encontrarmos no escritório. É mais discreto. Ricardo concordou. E 1 hora depois, estava sentado na poltrona de couro de seu escritório particular, observando Marcos abrir uma pasta repleta de documentos. O investigador parecia desconfortável, como se estivesse prestes a entregar más notícias. Doutor, antes de começar, preciso perguntar, o senhor tem certeza de que quer saber todos os detalhes? Quero saber tudo, Marcos. Absolutamente tudo. O investigador suspirou e começou a folhear os papéis. Muito bem. Helena Ferreira, sua ex-esposa, atualmente mora na Rua das Flores, 42, como o senhor já sabe. A casa é alugada, R$ 800 por mês. Ela tem 2 filhos gêmeos, Tomás Gabriel e Sofia Esperança, nascidos há exatamente 3 meses. O coração de Ricardo acelerou. 3 meses. Se os bebês tinham 3 meses, significava que Helena estava grávida quando ele a expulsou de casa. A cronologia se encaixava perfeitamente, confirmando seus piores medos. Continue, disse ele, a voz saindo mais fraca que pretendia. A situação financeira dela é complicada, continuou Marcos. Ela trabalha como freelancer, fazendo projetos arquitetônicos para pequenos escritórios. Ganha em média R$ 2.500 por mês, quando consegue trabalho. Algumas vezes menos. Ricardo engoliu em seco. R$ 2.500. Ele gastava mais que isso em uma única noite no restaurante Palácio Dourado. Com 800 de aluguel, sobram 1.700 para todas as outras despesas, continuou o investigador. Comida, roupas, fraldas, medicamentos. E 2 crianças pequenas custam caro, Dr. Ricardo. Como ela está conseguindo sobreviver? Perguntou Ricardo, embora temesse a resposta. Marcos folheou algumas páginas. Com muita dificuldade. Ela vende alguns pertences pessoais de vez em quando. Joias que ainda tinha do casamento, roupas de marca, objetos de decoração. Encontrei anúncios dela em sites de venda online. A dor no peito de Ricardo se intensificou. Helena estava vendendo as lembranças do casamento deles para poder comprar comida para os filhos. Ela tem ajuda de alguém? A irmã Beatriz Ferreira ajuda quando pode, mas ela também não tem muito. É professora da rede pública, ganha pouco. Às vezes deixa mantimentos ou roupas de bebê usadas. E sobre o pai das crianças? Ricardo fez a pergunta mesmo sabendo que a resposta o destruiria. Marcos o olhou com uma expressão estranha. Bem, doutor, isso é interessante. Oficialmente, ela nunca revelou quem é o pai. Nas certidões de nascimento, o campo pai está em branco. Mas o quê? Conversei com algumas pessoas que a conhecem. Uma vizinha, a atendente da padaria, a enfermeira que acompanhou o parto. Todas dizem a mesma coisa. Ricardo se inclinou para a frente, o coração batendo descompassado.
Elas dizem que Helena nunca fala mal do pai das crianças. Nunca se queixa, nunca demonstra raiva. Apenas diz que ele não está preparado para ser pai e que talvez um dia ele entenda, como se ela estivesse protegendo alguém. As palavras atingiram Ricardo como um raio. Helena estava protegendo sua reputação, mesmo depois de tudo o que ele havia feito. Mesmo grávida e abandonada, mesmo passando necessidades, ela se recusava a falar mal dele. "Tem mais uma coisa, doutor", disse Marcos hesitante. "A enfermeira que fez o parto me contou algo interessante." "O que foi?" "Helena teve complicações durante o parto. Foi muito difícil, ela quase... Bem, foi perigoso. E durante toda a situação, ela ficou chamando por alguém chamado Ricardo." O mundo de Ricardo desabou naquele momento. Helena havia quase morrido dando à luz seus filhos, e mesmo assim o chamava, mesmo sabendo que ele não viria. "Doutor, o senhor está bem?" perguntou Marcos, notando que Ricardo havia ficado branco como papel. "Continue com o relatório", conseguiu dizer Ricardo, a voz saindo como um sussurro. "Bem, sobre a situação atual, Helena está fazendo o impossível para cuidar bem das crianças. Ela não sai de casa, a não ser quando absolutamente necessário, sempre com os 2 bebês. Não tem vida social, não tem namorado, dedica cada minuto aos filhos." Marcos virou mais uma página. "Achei interessante também que ela mantém uma pequena poupança. São apenas R$ 300, mas ela não toca nesse dinheiro nunca. A vizinha disse que Helena comentou que é para o futuro dos meninos, para quando eles precisarem de algo muito urgente." Ricardo sentiu vontade de chorar. Helena, passando necessidades, guardava dinheiro para o futuro dos filhos. Enquanto isso, ele tinha milhões na conta bancária e gastava sem pensar 2 vezes. "Doutor, posso fazer uma pergunta?" disse Marcos, fechando a pasta. "Pode." "O senhor conhece essas crianças? Porque eu as vi ontem, quando estava fazendo a investigação. E elas têm uma semelhança muito forte com o senhor quando era bebê. Tenho as fotos que sua mãe me mostrou anos atrás, quando o senhor me contratou pela primeira vez." Ricardo não conseguiu responder. A confirmação visual de que os gêmeos eram seus filhos era o último prego no caixão de sua consciência. "Tem mais uma coisa que talvez o senhor queira saber", continuou Marcos. "Helena tem um caderno onde ela escreve cartas para os bebês. A vizinha viu quando ela estava cuidando das crianças no quintal. Ela escreve sobre o que eles fizeram durante o dia, como estão crescendo. É como se estivesse documentando tudo para eles lerem no futuro." "Cartas?" Ricardo mal conseguiu pronunciar a palavra. "Sim." E a vizinha disse que às vezes Helena chora enquanto escreve, principalmente quando fala sobre o pai deles, como se ela estivesse tentando encontrar palavras para explicar por que ele não está lá. Ricardo se levantou bruscamente da cadeira, precisando se afastar antes que desabasse completamente. Caminhou até a janela do escritório, olhando para a cidade que se estendia abaixo dele. Helena estava acordando para mais um dia de luta, cuidando sozinha dos filhos que ele havia rejeitado. "Doutor Ricardo", chamou Marcos, "tem alguma instrução específica sobre o que fazer com essas informações?" Ricardo permaneceu em silêncio por longos minutos, processando tudo o que havia escutado. Helena estava vendendo suas lembranças para comprar comida para os filhos dele. Estava vivendo com menos em 1 mês do que ele gastava em um jantar. Quase havia morrido no parto, chamando por ele. E ainda assim, protegia sua reputação, não falava mal dele. Tentava encontrar palavras gentis para explicar sua ausência para os próprios filhos. "Doutor", insistiu Marcos. "Marcos", disse Ricardo finalmente, sem se virar. "Quero que você me consiga o endereço exato do local onde Helena trabalha, os horários que ela costuma sair, onde ela leva as crianças para consultas médicas, tudo. Posso perguntar por quê?" Ricardo se virou, e Marcos ficou surpreso ao ver lágrimas escorrendo pelo rosto do homem mais poderoso que conhecia. "Porque eu cometi o maior erro da minha vida", disse Ricardo, a voz embargada. "E talvez ainda haja tempo de consertar."
Mas mesmo enquanto falava essas palavras, Ricardo se perguntava se realmente havia tempo. Helena havia construído uma vida sem ele. Estava criando os filhos sem sua ajuda. Será que ela o perdoaria? Será que as crianças poderiam ter um pai na vida? Ou seria tarde demais para tudo? O relatório de Marcos havia confirmado não apenas que os gêmeos eram seus filhos, mas também que Helena era muito mais forte e generosa do que ele jamais mereceu. E agora ele precisava descobrir se ainda havia uma chance de se redimir ou se havia perdido para sempre a única coisa que realmente importava na vida. 2 dias haviam se passado desde que Ricardo recebeu o relatório de Marcos. 2 dias de insônia, de caminhadas pela casa vazia, de ensaios mentais de conversas que talvez nunca acontecessem. Fernanda havia ido visitar a mãe em outra cidade, dando-lhe o espaço que precisava para tomar a decisão mais importante de sua vida. Naquela manhã de quinta-feira, Ricardo estava estacionado do outro lado da rua da Clínica Médica São Vicente, onde Marcos havia descoberto que Helena levava os gêmeos para as consultas pediátricas mensais. Sua agenda marcava 9 horas da manhã para Thomas Gabriel Ferreira e Sofia Esperança Ferreira, ainda só com o sobrenome da mãe, porque a paternidade não tinha sido oficializada à paternidade. O coração de Ricardo batia como um tambor de guerra quando viu o Volkswagen azul se aproximando. Helena desceu do carro com movimentos cuidadosos, retirando primeiro uma cadeirinha de bebê, depois outra. Mesmo à distância, ele podia ver como ela checava cada detalhe. Se os bebês estavam bem agasalhados, se as fraldas estavam organizadas na bolsa, se tinha tudo o que precisava. Ela vestia um casaco bege simples, calça jeans desbotada e tênis branco que já havia visto dias melhores. O cabelo loiro estava preso em um coque prático, alguns fios escapando e emoldurando seu rosto. Ainda assim, para Ricardo, ela nunca havia parecido mais bela. Respirando fundo, Ricardo saiu de seu carro e caminhou na direção dela. Suas pernas tremiam e por um momento pensou em voltar atrás. Mas então, um dos bebês começou a chorar. E ele viu Helena se abaixar imediatamente, sussurrando palavras carinhosas enquanto balançava suavemente a cadeirinha. Helena. A voz saiu mais baixa do que ele pretendia, mas ela ouviu. Quando ergueu os olhos e o viu, o mundo pareceu parar completamente. O rosto de Helena passou por várias expressões em questão de segundos. Surpresa, medo, dor e finalmente uma proteção feroz enquanto instintivamente puxava as cadeirinhas para mais perto de si. Ricardo, disse ela, a voz saindo num sussurro. O que você está fazendo aqui? Ele se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. Eu preciso falar com você. Não temos nada para conversar, respondeu Helena, mas sua voz tremia. Por favor, vá embora. Helena, eu vi você na rua alguns dias atrás. Vi os bebês. Eu sei que... Você sabe o quê? Interrompeu ela, e pela primeira vez havia uma fagulha de raiva em seus olhos. Que eu existo, que eles existem. Onde você estava quando eu precisei de você? As palavras cortaram Ricardo como lâminas, mas ele sabia que merecia cada uma delas. Você está certa. Eu não estava lá quando você precisou. Não estava lá quando eles nasceram. Não estive lá para nada. E por que está aqui agora? Perguntou Helena, ajustando nervosamente a alça da bolsa de fraldas. Ricardo olhou para as 2 cadeirinhas e sentiu o peito apertar. Dentro delas, 2 pequenos seres humanos, seus filhos, dormiam tranquilamente, alheios ao drama que se desenrolava ao redor deles. Thomas tinha cabelos escuros e cacheados, enquanto Sofia era loirinha como a mãe. Mas ambos tinham algo inconfundivelmente familiar nos traços. Posso vê-los? Perguntou ele, a voz embargada. Helena hesitou, olhando ao redor. Havia outras pessoas entrando e saindo da clínica, e ela claramente não queria fazer uma cena. Não aqui. Então onde? Helena, por favor, me dê uma chance de explicar. Explicar o quê? Ela o interrompeu novamente.
Como você me expulsou de casa grávida? Como nunca se importou em saber se eu estava bem? Como nunca quis saber se seus filhos nasceram vivos? Cada palavra era um soco no estômago de Ricardo. Eu sei que cometi erros terríveis. Sei que fui o pior marido, o pior pai, completou Helena, e a palavra pesou no ar como uma sentença. A palavra que você está procurando é pai. Você foi o pior pai possível, Ricardo. Porque você escolheu não ser pai nenhum. Um dos bebês se mexeu na cadeirinha e fez um barulhinho suave. Imediatamente, Helena se abaixou e começou a fazer pequenos sons tranquilizadores, sua voz se tornando instantaneamente doce e maternal. Está tudo bem, meu amor, mamãe está aqui. Ricardo observou a interação e sentiu uma dor física no peito. Helena era uma mãe dedicada, carinhosa, exatamente o tipo de mãe que ele sempre sonhou ter para seus filhos. E ele havia jogado tudo isso fora. Helena, disse ele quando ela se endireitou novamente, eu sei que não mereço, mas estou implorando por uma chance de conhecê-los, uma chance de tentar ser o pai que deveria ter sido desde o início. Desde o início? Helena riu, mas era um riso sem humor. O início foi há mais de 1 ano, Ricardo. O início foi quando eu te contei que estava grávida e você reagiu como se fosse o fim do mundo. O início foi quando eu implorei por seu apoio e você me disse que eu tinha engravidado sozinha. Eu estava errado, disse Ricardo, e pela primeira vez em anos, admitir um erro não doeu seu orgulho. Eu estava completamente errado sobre tudo. Sobre você, sobre eles, sobre o que realmente importa na vida. Helena o estudou por um longo momento. O que mudou? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Como assim? O que mudou, Ricardo? Por que agora? Por que depois de meses de silêncio, de abandono total, você aparece aqui querendo ser pai? Ricardo sabia que essa pergunta chegaria, mas não estava preparado para a intensidade do olhar de Helena. Ela merecia a verdade, por mais dolorosa que fosse. Eu vi você na rua carregando eles, começou ele, e pela primeira vez realmente vi. Não apenas olhei, mas vi. Vi como você os protegia, como cuidava deles sozinha. Vi a força que você tem, a dedicação. E me dei conta de que eu havia perdido não apenas vocês, mas a chance de ser parte de algo verdadeiro. Algo verdadeiro, repetiu Helena, e havia ceticismo em sua voz. E sua noiva, Fernanda, não é? Ela faz parte desse algo verdadeiro? Ricardo baixou a cabeça. Helena sabia sobre Fernanda. Claro que sabia. Fernanda é um erro, sempre foi. Eu estava tentando preencher um vazio com as coisas erradas. Dinheiro, status, relacionamentos superficiais. Mas nada disso importa se você não tem uma família de verdade. Nós não somos uma família, disse Helena firmemente. Somos eu e meus filhos. Você abriu mão do direito de ser chamado de família há muito tempo. A dureza em sua voz machucou Ricardo mais do que qualquer grito. Mas ele podia ver, por baixo da raiva e da proteção, que ela estava lutando contra suas próprias emoções. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Helena, eu sei que não mereço perdão, disse ele. Sei que provavelmente é tarde demais para muita coisa, mas eles são meus filhos também, e eu preciso tentar consertar isso. Consertar? Helena balançou a cabeça. Ricardo, você não conserta uma família como se fosse um negócio mal feito. Você não pode simplesmente aparecer depois de meses e esperar que tudo volte ao normal. Eu não espero que nada volte ao normal, disse Ricardo. Sei que o normal não existe mais. Sei que quebrei coisas que talvez nunca possam ser reparadas. Mas estou pedindo uma chance de tentar construir algo novo. Nesse momento, Sofia acordou e começou a chorar. Helena imediatamente se ajoelhou ao lado da cadeirinha, tirando a bebê cuidadosamente e a colocando contra o peito. A menina se acalmou instantaneamente ao sentir o calor da mãe. Ricardo observou a cena com um nó na garganta. Aquela era sua filha.
sua filha, que ele nunca havia segurado, nunca havia consolado, nunca havia conhecido. Sofia tinha olhos grandes e expressivos, olhos que lembravam estranhamente os seus próprios. Ela se parece comigo, disse ele, quase sussurrando. Helena olhou para ele, depois para a bebê em seus braços. Sim, os dois se parecem com você, todo mundo comenta isso. Posso tocá-la? Helena hesitou por um longo momento. Então, talvez vendo algo no rosto de Ricardo que a convenceu de sua sinceridade, deu um pequeno passo para frente. Devagar, disse ela. Ela não conhece você. Com mãos trêmulas, Ricardo estendeu um dedo e tocou suavemente a mãozinha minúscula de Sofia. A bebê imediatamente agarrou seu dedo com uma força surpreendente e Ricardo sentiu como se seu coração fosse explodir. Olá, pequenininha, sussurrou ele e sua voz falhou completamente. Eu sou seu papai. Foram as palavras mais difíceis e mais verdadeiras que ele já havia pronunciado. E quando Sofia o olhou com aqueles olhos grandes e curiosos, Ricardo soube que sua vida havia mudado para sempre naquele exato momento. Helena observava a interação com os olhos cheios de lágrimas. Ricardo, eu sei, disse ele, sem tirar os olhos de Sofia. Sei que tenho muito a compensar, sei que não será fácil. Mas Helena, por favor, me deixe tentar. Me deixe ser pai para eles. Me deixe cuidar de vocês do jeito que sempre deveria ter feito. O momento foi interrompido quando Thomas também acordou e começou a chorar na cadeirinha. Helena precisou se afastar para cuidar dele, e Ricardo sentiu imediatamente a falta do contato com sua filha. Eles têm consulta agora, disse Helena, organizando as coisas. Não posso me atrasar. Posso ir com vocês? Perguntou Ricardo. Helena o olhou por um longo momento. Por quê? Para aparecer uma vez e depois sumir de novo? Não, disse Ricardo com uma convicção que ele mesmo não sabia que possuía. Para começar a estar presente, todos os dias, se você me deixar. E pela primeira vez desde que o viu, Helena não respondeu imediatamente. Ficou ali segurando Tomás, olhando para Ricardo como se estivesse tentando decidir se podia acreditar nele mais uma vez. A consulta médica foi uma experiência transformadora para Ricardo. Sentado ao lado de Helena na sala do pediatra Dr. Antônio Ribeiro, ele observou cada detalhe do exame dos gêmeos. O médico, um homem de meia idade com um sorriso caloroso, claramente conhecia bem Helena e as crianças. Tomás está crescendo muito bem, disse Dr. Ribeiro, examinando o menino. 3,8 kg. E Sofia também, 3,5 kg. Estão dentro do peso ideal para a idade. Ricardo acompanhava cada palavra como se fosse a informação mais importante do mundo. Seus filhos estavam saudáveis. Apesar de todas as dificuldades que Helena enfrentava, ela havia conseguido cuidar perfeitamente das crianças. E a mãe? Perguntou o médico, olhando para Helena. Como está se sentindo? Dormindo bem? Helena sorriu, mas Ricardo podia ver o cansaço em seus olhos. Estou bem, doutor. Eles são bebês muito bonzinhos. Helena, você precisa cuidar de si mesma também, disse o médico gentilmente. Sei que é difícil com gêmeos, ainda mais sozinha. Tem alguém para ajudar? Foi quando Helena olhou brevemente para Ricardo. Talvez eu tenha ajuda em breve. Após a consulta, eles caminharam em silêncio até o estacionamento. Ricardo carregava a bolsa de fraldas, um gesto simples que o fazia sentir útil pela primeira vez em meses. Helena, disse ele quando chegaram aos carros, preciso te contar uma coisa. Ela o olhou expectante enquanto colocava as cadeirinhas no carro. Eu terminei com Fernanda hoje de manhã. Helena parou o que estava fazendo. Por quê? Porque percebi que estava vivendo uma mentira. Fernanda, ela nunca poderia ser a mãe dos meus filhos. Ela nunca poderia me amar da forma como você me amou. E eu nunca poderia amá-la como deveria amar a mãe dos meus filhos. Ricardo, você não precisa fazer isso por nossa causa, disse Helena. Mas havia algo em sua voz que sugeria que suas palavras a tocaram. Não estou fazendo por vocês,
respondeu ele. Estou fazendo por mim, porque finalmente entendi o que realmente importa. Helena fechou a porta do carro e se virou para ele. E o que realmente importa? Você, Thomas e Sofia, esta família que eu quase destruí completamente. Helena, eu sei que não mereço uma segunda chance, mas estou implorando por uma. Não para voltarmos a ser o que éramos, porque sei que isso é impossível, mas para construirmos algo novo, algo melhor. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Ricardo, você me machucou muito. Você não imagina o que passei sozinha. Quantas noites chorei, pensando que meus filhos cresceriam sem pai por sua causa. Eu sei, disse Ricardo, se aproximando devagar. E vou passar o resto da vida tentando compensar isso. Mas Helena, por favor, me dê uma chance de ser o pai que eles merecem. O marido que você sempre mereceu. Marido? Helena o olhou com surpresa. Ricardo se ajoelhou ali mesmo, no estacionamento da clínica, diante dos carros e de algumas pessoas que passavam. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo que havia comprado a caminho da clínica. Helena Ferreira, disse ele, a voz embargada de emoção. Você é a mulher mais forte, mais corajosa e mais incrível que já conheci. Você pegou os pedaços da vida que eu quebrei e construiu algo lindo com eles. Você criou nossos filhos com amor quando eu os rejeitei com crueldade. Você me protegeu quando eu não merecia proteção. Helena colocou as mãos no rosto, chorando abertamente agora. Eu sei que quebrei sua confiança, continuou Ricardo. Sei que magoei você de formas que talvez nunca cicatrizem completamente. Mas também sei que sem você, sem Tomás, sem Sofia, eu não sou nada além de um homem rico e vazio. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas elegante. Casa comigo de novo, Helena. Não porque temos filhos juntos, mas porque eu te amo. Sempre te amei, mesmo quando fui idiota demais para admitir, e porque quero passar o resto da vida provando que mereço o amor que você sempre me deu. Helena olhava para ele através das lágrimas, e por um momento Ricardo temeu que ela dissesse não. Mas então ela se ajoelhou também, ficando na altura dele. Ricardo, disse ela na voz trêmula, você realmente entende o que está pedindo? Não é apenas sobre nós dois agora. São 4 pessoas nesta família. E se você desistir de novo... Eu não vou desistir, interrompeu ele. Helena, olha para mim. Eu estou aqui, de joelhos no meio da rua, implorando por uma chance de ser parte desta família. Você acha que eu faria isso se não tivesse certeza absoluta? Ela o estudou por um longo momento. E se for difícil? Bebês choram de madrugada, Ricardo. Eles ficam doentes, fazem bagunça, precisam de atenção constante. Você está preparado para isso? Eu quero isso, disse Ricardo. Quero acordar de madrugada para ajudar com eles. Quero trocar fraldas, dar mamadeira, cantar cantigas de ninar. Quero ser pai de verdade, Helena. E quero ser seu marido de verdade. Helena fechou os olhos por um momento, como se estivesse fazendo uma oração silenciosa. Quando os abriu novamente, havia uma decisão ali. Sim, disse ela, quase num sussurro. Sim, sim, Ricardo. Eu aceito, mas com uma condição. Qualquer coisa. Nós vamos fazer isso direito desta vez. Terapia de casal, construção lenta da confiança, participação real na criação dos nossos filhos. E se você desistir, se fugir quando as coisas ficarem difíceis, eu nunca mais vou te perdoar. Ricardo colocou o anel no dedo de Helena e a beijou suavemente. Você não vai precisar me perdoar, disse ele, porque eu não vou te decepcionar nunca mais. Naquele momento, Thomas começou a chorar na cadeirinha, sem hesitar. Ricardo se levantou e foi até o bebê, pegando-o no colo pela primeira vez. O menino se acalmou imediatamente, como se reconhecesse instintivamente o toque do pai. Olá, meu príncipe, sussurrou Ricardo, balançando suavemente o filho. Papai está aqui agora e nunca mais vai embora. Helena observava a cena com o coração transbordando de emoção.
Ela havia sonhado com esse momento tantas vezes. Ricardo segurando seus filhos com amor, finalmente assumindo seu papel de pai. Ele gosta de você, disse ela, enxugando as lágrimas. Claro que gosta. Somos da mesma família, respondeu Ricardo, olhando nos olhos do filho. E família nunca abandona a família. Sofia também começou a se mexer, e Helena a pegou no colo. Os 4 ficaram ali no estacionamento da clínica, formando um círculo de amor que havia levado tanto tempo para se completar. Ricardo, disse Helena, há uma coisa que você precisa saber. O que é? Quando eles nasceram no hospital, eu estava com muito medo. O parto foi complicado, e por um momento achei que ia morrer sem nunca ter te perdoado realmente. Foi quando percebi que ainda te amava, apesar de tudo. Ricardo sentiu o peito apertar. Helena, deixe-me terminar, disse ela. Eu escolhi dar seu sobrenome para eles porque, mesmo magoada, eu ainda tinha esperança de que um dia você voltasse para nós. Não como o homem arrogante que me abandonou, mas como o homem que eu sabia que você poderia ser. E agora? Perguntou Ricardo. Agora eu vejo esse homem na minha frente, respondeu Helena, tocando suavemente o rosto dele. O homem que se ajoelhou na rua para pedir uma segunda chance. O homem que pegou nosso filho no colo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O homem que entendeu que o amor vale mais que qualquer fortuna. Ricardo beijou a testa de Helena e depois beijou suavemente a cabecinha de Sofia, que estava no colo da mãe. Vocês 3 são minha verdadeira riqueza, disse ele. E eu juro solenemente que vou cuidar deste tesouro pelo resto da minha vida. Meses depois, a vida de Ricardo havia mudado completamente. A mansão vazia foi vendida e eles se mudaram para uma casa aconchegante no mesmo bairro onde Helena morava. Não por necessidade financeira, mas porque queriam que os filhos crescessem em uma comunidade verdadeira, longe da ostentação vazia da elite. Ricardo acordava todas as madrugadas para ajudar com os gêmeos e descobriu que nenhuma reunião de negócios no mundo se comparava ao prazer de ver Tomás dar seu primeiro sorriso ou ouvir Sofia balbuciar "papai" pela primeira vez. Ele transformou completamente sua empresa, implementando projetos de habitação popular que Helena havia sonhado anos antes. Juntos, eles criaram um programa que construía casas dignas para famílias de baixa renda, provando que era possível ser bem-sucedido financeiramente enquanto se fazia diferença na vida das pessoas. A empresa Montenegro em Ferreira Arquitetura se tornou referência nacional em projetos sociais, e Ricardo descobriu que ganhar menos dinheiro, mas impactar positivamente a vida das pessoas, trazia uma satisfação que nenhum lucro milionário jamais havia proporcionado. Sabe o que é engraçado? Disse Helena uma noite, enquanto observavam os gêmeos dormindo em seus berços. O quê? Perguntou Ricardo, passando o braço ao redor da esposa. Eu costumava sonhar com essa vida quando éramos casados da primeira vez. Uma casa aconchegante, crianças dormindo nos quartos, você realmente presente. E agora que temos isso de verdade, é ainda melhor do que eu sonhava. Porque agora eu entendo o valor disso, disse Ricardo. Perder vocês me ensinou que todo o dinheiro do mundo não vale nada se você não tem amor verdadeiro. Helena se aconchegou contra ele. E sabe o que mais? Thomas e Sofia nunca vão crescer pensando que foram rejeitados pelo pai. Eles vão crescer sabendo que são amados incondicionalmente. Por nós 2, disse Ricardo, beijando o topo da cabeça dela. Para sempre. Na parede do quarto dos gêmeos havia uma foto emoldurada do dia em que se casaram pela segunda vez. Uma cerimônia simples no jardim da casa nova, com apenas a família mais próxima presente. Tomás e Sofia, então com 6 meses, haviam sido os anjinhos da cerimônia, vestidos de branco e dormindo tranquilamente nos braços dos padrinhos. Ricardo olhava frequentemente para essa foto e se lembrava da sensação de completude que sentiu naquele dia.
Não a falsa completude que o dinheiro proporcionava, mas a paz genuína de quem finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Helena. Me arrependo de ter demorado tanto para entender o que realmente importa, respondeu Ricardo. Mas não me arrependo do caminho que nos trouxe até aqui, porque nos tornou mais fortes. Enquanto observavam seus filhos dormirem pacificamente, Ricardo refletiu sobre a jornada que os havia trazido até ali. Ele havia sido o homem mais rico da cidade, mas também o mais pobre em tudo que realmente importava. Havia perdido tudo que valia a pena ter por causa de seu orgulho e ambição desmedida. Mas às vezes, a vida nos dá uma segunda chance. Às vezes, o amor é forte o suficiente para superar até os erros mais terríveis. E às vezes, perder tudo é necessário para descobrirmos o que realmente queremos ter. Ricardo Montenegro havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro ou propriedades, mas em abraços de madrugada, primeiros passos, risadas de crianças e o amor incondicional de uma mulher que acredita na possibilidade de mudança. E pela primeira vez em sua vida, ele era verdadeiramente rico. 3-5 ja se näyttää niinku 45-vuotiaalta. Lotit. Mä kuulin. Jumalauta. Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen taksviikko. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sit mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli sit viikonloppu, mutta mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Moi pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaan tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hinsmäis, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkonen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei.
Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin, en mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostaisi. Totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei ole mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. Mut joo, en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo mulla tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen, mä vaan mietin koko ajan, että mitä mä teen tän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta, mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niin nää 2 päivää. Niin. En tiedä. Kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahdistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin, että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tietysti silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tietysti silloin tällöin vaikka 2 kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se olisi niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla oo silleen niinku elämää siellä. Tai semmoista, teettekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoi, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos... Me ei puhuttu 2 päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun äänen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo. Onhan se harmillista. Ja sitten miten se otteli ja Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään. Kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu. Eli hän ei saa otella vielä.
Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiennyt, että onks mun kutsuvoimas sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsuvoimas sinne, mutta siihen on nyt 2 kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti puoleen väliin. Mutta